Segunda-feira de Sincerão, vamos comentar tudo o que aconteceu nesse episódio dessa segunda-feira de Top 9, né, Voz do Além? Isso aí. E vamos falar também sobre os últimos acontecimentos da casa. Aliás, vamos começar falando dos últimos acontecimentos, porque eles são extremamente importantes para também entender as justificativas de algumas pessoas no Sincerão, né? Boa. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além, prazer. Então você se inscreva no canal, a gente tá rumo ao 100k, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante pro nosso trabalho, você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sempre. O que acontece? Hoje a Alane, a gente já tinha falado no vídeo anterior que ela tinha levado aí uma punição de menos 50 estalecas por conta do microfone. Sim. E aí eles estavam ali pensando em fazer algumas apresentações de dança, um desfile e tudo mais, e ela foi pegar umas flores pra poder colocar no cabelo dela e das meninas. E aí na hora que ela vai pegar as flores, ela fala assim: ô produção, se não puder, me dá atenção que eu vou entender, tá? E aí a produção não fala nada, quando ela pega as flores, a produção vai e tira 50 estalecas dela. E aí, esse caso é muito interessante, sabe do quê? O quê? Pra entender como funciona mais ou menos ela e a Beatriz sobre punição. Como? Que é uma coisa que as pessoas comentam muito na casa. As duas, geralmente, são as pessoas que mais têm aí punições, as que mais levam, então, no vacilômetro com muitas atenções. Elas sempre ficam disputando entre elas quem leva mais, O primeiro ou o segundo lugar. Geralmente elas fazem isso. Quando elas sabem que a coisa não vai ser boa, mas elas falam assim: ô produção, se por um acaso não sei o quê, ficam conversando. E a produção, muitas das vezes, só dá atenção. Sim. Então o que aconteceu dessa vez? Como a Alane pede, a produção vai dar a punição direto, ela vai e começa a chorar. Vai lá pra cozinha e começa a falar: mas eu pedi pra falar que era pra me dar atenção, se não pudesse, deram logo a estalecada. Sim. Aí a Beatriz até ri, fala: ai, Alane, você é engraçada e tal. Eu acho ótimo que é tipo assim, produção, eu vou quebrar o copo aqui. É. Se eu quebrar e vocês. Vocês me dão atenção e eu peço desculpa. Não, e tá tudo certo. Parece muito, sabe, criança, quando ela sabe assim: olha, tem coisa. Porque tem coisa, gente, que é Você óbvio. sabe. Você não precisa falar: eu vou arrancar a flor ali. Aquela planta é de verdade? Nem sei se é, porque aquela Nem grama sei. é sintética. É. Então, assim, eu não sei, sabe? Mas, assim, tem esse lugar e aí você percebe que ela sente muito porque ela leva a punição sem levar a atenção antes. Sim. Então, ela sente porque a Alane já tá sentida que a Ivete Sangalo não chamou ela de Alane, chamou de Alana. Sim. Aí, de repente, a produção, quando ela pede pra dar atenção, a produção já dá uma estalecada. Sim. Aí ela começa... Eu acho que é esse um dos motivos principais que fazem ela chorar e sentir mais isso, sabe? Eu acho interessante sempre nesse tipo de situação você consultar o manual do Semancol, o manual do... É uma noção, só o manual da noção, entendeu? É Tipo assim, se eu quero, mas eu tô com medo de que possa dar uma punição, é só não pegar. Exatamente. Tá entendendo? É uma E coisa aí, simples. A Alane fala que ela fica com medo da Pitel usar isso no Sincerão. Porque ela levou duas atenções, menos 100 estalecas no total, só na parte da manhã. Sim, Uma, inclusive, tudo bem. Ah, mas ela não sabia sobre a flor, mas ela levou uma outra sobre microfone, que é uma coisa recorrente. E eu acho que isso já tá tão passado que a própria produção hoje na edição colocou uma musiquinha engraçadinha nessa hora. Exatamente. Porque eu acho que já tá até tão repetitivo para eles do programa que eles fazem graça. E aí a Pitel justamente estava conversando sobre isso com o Lucas ali na piscina. E ela falando em relação a ela pensar o quanto isso também é um descompromisso com o jogo. Porque a partir do momento que regras são regras, ela ainda fala: eu acho que eu sigo muito as regras. E elas pegam o discurso que eles fazem dela. E eu sei que agora, nessa altura do campeonato, parece que não tem relevância e ninguém tá vendo. E se tá vendo, não é importante. Mas elas pegam tudo que ele fala e transforma nisso. Vai ser minha justificativa. Ela falando muito sobre essa questão da felicidade, da alegria, não sei o quê. Porque o Lucas, segundo ele, passou ali na cozinha e ouviu a Beatriz e a Alane conversando. E a Beatriz falava assim pra Alane, segundo ele: você não precisa se preocupar com isso não, porque se a nossa felicidade faz a gente perder estaleca, é o nosso jeito. As pessoas vão falar: nossa, como elas são felizes. E é justamente esse lugar que a Beatriz e a Alane, né, mas principalmente a Beatriz, fica muito no programa, como se isso justificasse outras coisas, né? E é muito sobre a questão das regras. Eu concordo muito com a Pitel nesse aspecto, Também né? concordo. Porque eu sou uma pessoa muito assim... A gente fala aqui o tempo todo. Falou que o jogo é assim,
Ah, o jogo Sim, de tabuleiro é é, assim, meu então amor. vamos seguir as regras. É. Elas têm que valer pra todo mundo. Quantas vezes o pessoal que acompanha esse canal aqui não já viu eu quebrar esse cenário aqui inteiro de tanta revolta que eu fico quando os outros quebram a regra? É, Não é assim? é. Eu também sou muito rígido com Não, regra. e se quebrou a regra, aceita que quebrou, sustenta É. seus BO e segue o negócio. É, mas E tenta melhorar. Sim, esse negócio do melhorar, mas É. também não adianta você vir com um papinho depois de, eu reconheço meus erros. Não adianta só reconhecer, amor, é não fazer de novo. É não fazer de novo. Porque, reconhece, mas faz 3 vezes por dia. É, exatamente, exatamente. Inclusive, em BBB 20, a gente viu aí Daniel, que levava muita Nossa, punição, vocês lembram? nossa, Inclusive, demais. o Prior ficava assim com ele. Sim. E o povo aqui de fora Ranço. tomava ranço por ele Uhum. levar muita punição. Isso Sim. acontecia, inclusive. Falando em Pitel, ela conversa também com o Davi na piscina hoje. E ela pergunta pra ele qual foi o motivo, né? Qual foi a justificativa que ele teve pra falar dela no confessionário. Porque diz ela que ela ficou curiosa. E aí o Davi fala pra ela que a conversa que eles tiveram outro dia na cozinha, onde a Pitel fala pra ele que quando ele tem algum problema com as pessoas, ele acaba fazendo a comida e tudo mais. Ele falou que não é isso, é porque ele gosta de fazer a comida e foi justamente o que ele disse lá no confessionário. Então ele aponta pra ela essa justificativa que ele deu pra dar o voto na Pitel. E ao mesmo tempo, o Davi questiona o argumento da Pitel que ela utilizou no Sincerão contra a Beatriz, quando ela fala do jeito da Beatriz e tudo mais, e o Davi diz o seguinte: eu observei que você falou da Bia, que você tem um embate com ela e tudo mais. Nos seus argumentos, você disse que ela demonstrava ser uma coisa aqui dentro, alegre assim, e lá fora ela não era nada disso. Aí depois eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensativo nas palavras. Eu falei, teve a festa do líder, passou ela vendendo morango e tudo mais. A gente não pode julgar as pessoas lá fora, mas o que elas são aqui dentro. Aí a Pitel fala pra ele, mas foi esse o argumento justamente que eu usei. Sim. Eu não falei sobre ela lá fora. Eu falei justamente isso que você tá pontuando. Eu não conheço ela lá fora. Lá fora eu não posso julgar. Foi o que eu falei ali. Pra mim não parece natural. E eu não tô falando da felicidade. Eu tô falando do excesso de publicidade e propaganda dentro do programa. Tanto que quando ela chega na cozinha pra me rebater, não sei se você tava, que ela pegou o creme de leite na mão, ela falou a seguinte frase: eu faço isso mesmo, eu tô na Globo. Foi justamente isso que eu pontuei no Sincerão. Pontuei que pra mim, o meu sentimento é de não naturalidade. Não sobre o jeito dela, sobre a forma que ela faz as coisas. Inclusive hoje, Beatriz, que tinha aí prometido que se voltasse do paredão, ia fazer, me desculpa, gente, que eu tô com bastante rinite hoje. Não, desculpa não. Que isso? Mas Rinite. ela falou assim, que se ela voltasse do paredão, ela ia fazer um look aí de casca de laranja. Aí ela fez esse look. A Alane e o Matheus até ajudaram ela a prender ali no sutiã a casca de laranja. E até ela foi chamada a atenção hoje, assim, durante o ao vivo com o Tadeu. Então o Tadeu fala que consultaram dermatologistas e não é bom ficar em contato direto com a casca da laranja no Cítrico, corpo. né? É. Então, se você por um acaso aí tava pensando em fazer esse look de alguma forma, eu queria até saber nos comentários o que vocês acharam do look, vocês gostaram, vocês não gostaram, acharam criativo, não acharam? O que você achou, Voz do Além? Eu achei. É. Amo já dizer que tem aquele ditado muito antigo, Ah. que o calado vence. Ah. Não tem? Então, É esse olha, seu, né? Mas tem só uma frase, a última frase que a Pitel fala, que eu acho que define um pouco as coisas. Ela diz assim, ó, não é sobre o jeito da Beatriz, mas sobre a forma como ela faz as coisas. Entendi. Tem umas coisas que são over, entendeu? Mas se eu ela... vou ficar calada aqui na minha. Não, mas se ela voltar desse paredão, ela já prometeu que ela vai fazer um look agora, eu acho que com casca de banana, não é? Ela comentou, e eu não tô brincando, não. Sim. Eu acho que ela comentou com a Alane Sim. que se elas voltarem, ela vai fazer esse look. E então, nesse dia eu não vou ter como gravar, tá, gente? pode, Nesse mas dia eu não vou aparecer mas aqui. eu não sei se agora que o Tadeu falou sobre a questão dermatológica, da pele, do contato com alguma fruta e tal, assim, se faz bem ou não, talvez ela mude de ideia. Pode acontecer isso também. Mas será? Porque na hora ela falou, Tadeu, você quer que eu tire? Aí o Tadeu falou assim, não precisa tirar Mas agora, a- Bia, mas não usa Mas mais. a laranja é cítrica, a banana não é. Eu não sei, mas a banana não tem nódoa? Eu vou lá saber. Tem que perguntar a um dermatologista, tá, gente? Tem que perguntar. E aí a Beatriz estava preparada pra fazer um desfile lá na parte externa com o look dela e tudo mais.
quando as meninas, elas vêm e elas acham que a Pitel tá do lado de fora chorando. E elas começam a comentar que talvez não seja de bom tom, naquele momento, elas fazerem um desfile lá fora, já que a Pitel tava emotiva. E elas começam a elogiar a Pitel, a falar o quanto ela é uma pessoa que parece ser legal, o quanto ela parece ser uma mulher incrível. E elas já fizeram isso muito antes, né, durante sim, o jogo. Sim. E aí o que acontece essa aproximação aí. A Alane vai até a Pitel ali do lado de fora, a Pitel tava conversando com o Lucas, Matheus e Davi estavam na piscina, dentro da piscina, e depois a Isabelle e a Beatriz chegam também. E a Alane vai comentar com ela que elas estavam pensando em fazer uma festa do líder. Elas não tiveram festa do líder com o tema, né? A Isabelle, a própria Alane, a Pitel também, que foi líder, não teve. Se ela não queria se juntar, na verdade era fazer ali no gramado alguma coisa, uma apresentação, alguma questão nesse sentido pra tentar matar essa vontade de não ter tido a festa do líder. E aí a Pitel fala assim, vocês vão ter que me ensinar, então, algumas coisas. Não, a gente ensina e tudo mais. E aí é quando elas começam a trocar elogios. A Alane fala o quanto ela admira a Pitel, o quanto ela acha ela uma mulher maravilhosa. A Pitel diz também que acha elas mulheres muito importantes, maravilhosas, independente do jogo. E elas ficam comentando sobre... E aí elas resolvem entrar nesse assunto. Pitel fala que ia falar com elas num outro momento sobre algumas questões, mas ela aproveita o momento ali que elas estão juntas nessa tarde para poder conversar. Sim. Então elas conversam muito sobre essas questões que envolvem o jogo e que acabam fazendo também a convivência não ser tão harmoniosa, né? E aí a Pitel chega a pedir desculpas. Ela fala assim, eu espero que vocês me perdoem pelas duras palavras. Eu sei que é duro ouvir, é duro falar. A Pitel que comentou com o Lucas antes, inclusive, que é difícil ela falar, não é só duro as meninas ouvirem e ela ouvir das outras pessoas, mas é difícil pra quem fala, porque aqui fora não tá acostumado, né? Sim. E o jogo acaba colocando as pessoas a terem que se posicionar. Quando que aqui fora você tem que falar de alguém dessa forma, não é? Exatamente. E aí a Beatriz fala pra ela que ela ficou muito magoada com as palavras que a Pitel fez relacionadas a ela. E a Pitel fala, eu não preciso ser essa pessoa lá fora. Eu não preciso procurar nenhum defeito em você. Eu sei que é duro de ouvir, eu não tô negando isso, mas também é duro de falar. Aí a Beatriz diz, eu entendo quando você fala de procurar e caçar. Eu não concordo, já te falei. Eu respeito que é o seu jogo. Eu não vou me calar. Como você também não vai se calar porque estamos na luta pelo prêmio. Eu vou lutar até o fim, ainda tem dinâmica, até avisando, até pra não parecer uma coisa falsa. Aí a Pitel fala, vocês têm total liberdade, né? Ela sabendo que ali naquela noite haveria o sincerão. Sim. Então, por mais que essa aproximação tivesse acontecendo, a Beatriz tenta deixar claro que ela ainda vai pontuar coisas que ela não gosta nela no ao vivo pra se posicionar. Enquanto essa conversa acontece, lá no fundo, ó, tá o Matheus e tá o Davi conversando, mas observando a conversa. Eles que, inclusive, depois, no quarto, vão falar sobre isso. Tem um momento ali que a Alane pega, começa a dançar com a Pitel, mostrando pra ela como seria a dança da cultura da Alane e tudo mais. E aí a Isabelle também conversa com o Buda e fala pra ele que seria legal se eles conversassem depois. Em algum momento do jogo eles foram próximos e depois eles acabaram distanciando, né? Então ela fala isso pra ele e eles combinam de conversar posteriormente. E aí o que acontece é justamente que, enquanto de um lado Giovanna e Bin estavam observando o que estava acontecendo lá fora e tentando entender porque eles são do grupo Gnomo e não estavam lá fora nesse momento, eles até perguntam a Pitel o que aconteceu. A Pitel vai e fala pra eles, né, que tem a ver com uma questão de apresentar as culturas da prova, que não teve, os líderes não tiveram festa e tudo mais. Eles entendem. Do outro lado tá também o Matheus e o Davi comentando justamente sobre essa questão de estarem observando essa movimentação de aproximação. Sim. Davi, que é uma pessoa que já falou outras vezes, né, que ele não gosta muito, que ele fica um pouco receoso dessa aproximação que existe entre eles e tudo mais, né, do grupo Fada com o Gnomo, principalmente nessa altura do jogo. E que nem é uma aproximação, não vamos nem chamar isso é uma cordialidade do dia a dia, né, um bom dia, ai, você conhece tal coisa? Conheço. Nunca
pra se enfiar na vida do outro. Sim, claro. Ou pra resolver questão muito ampla de jogo, né? Até porque ele acabou de ter uma conversa também com a Pitel, né? Então, Sim, assim, aí depois as meninas têm outra conversa. Então, ele e o Matheus não ficam aí conversando. Eu acho arriscado, eu não vou destratar ninguém, mas eu acho arriscado essa aproximação. E aí eles vão falar com as meninas sobre isso. Sim, lá fora o Davi ficou do lado da Isabelle quando ela tava Teve uma hora, né? com o Buda, Ele ficava só tentando pescar ali qual era a conversa. O que era a conversa. E aí eles conversam, então, aí né, nesse momento no quarto sobre isso. O Davi fala assim, eu sei que a gente tá chegando na reta final do jogo, mas assim, como eu tô falando com ele, no caso o Matheus, eu, Davi, o meu jogo eu não vou. Eu sei que tá todo mundo nesse clima. Aí a Alane fala, tu não quer confraternizar. Aí o Matheus fala, não é confraternizar, é só cuidar, entendeu? E aí nessa hora começa um pouco de um conflito ali dentro. Rusga. Porque as meninas falam pro Davi que elas só estavam conversando, não tem a ver com o jogo. Até a Beatriz deixou claro pra Pitel que no Sincerão vai falar o que pensa. A Isabelle começa a falar que ela não tá entendendo, que ela tá confusa, o que eles estão querendo dizer. Aí, se por um acaso eles estão querendo dizer que não pode falar nada, ou se é só falar sobre o jogo, que isso acaba não deixando muito claro, né, a situação do que tá acontecendo. E aí, meio que fica um atrito. Sim. Acaba a conversa de alguma forma, e aí vai acontecer, então, lá fora essa confraternização aí das pessoas. E quando eles estão saindo, a Alane volta pra poder falar pro Davi de novo. O Davi fala que ele já tá indo, ela fala, vamos, Isabelle, vamos, ele já tô indo. Aí a Alane fala, Davi, eu aceito o seu conselho. Eu tô falando que eu entendo. Eu não tô dizendo que eu sou besta e vou cair. Eu tô dizendo que eu tô deixando claro que eu sei que eu não vou falar de jogo com as pessoas. Pra você não se preocupar com isso. É só isso. Aí o Davi fala, eu não tô com receio de nada não. Eu só falei. Aí a Alane diz, tudo bem, então eu botei palavras na sua boca, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Eu tô dizendo que eu sei diferenciar jogo de uma brincadeira no gramado. E obrigada, Davi, ela agradece por ele dar os conselhos e tudo mais. E aí, então, todo mundo vai pro gramado confraternizar. É um momento em que todos os 9, top 9 aí, cada um fala um pouco sobre a sua cultura. Sim. Mostra um pouco de danças típicas ou músicas típicas. Também falam um pouco sobre a realidade de cada um. Eles cantam juntos, tocam. Teve um momento bem grande hoje na edição também em relação a isso. Tem o desfile, a Beatriz fala um pouco sobre a inspiração dela aí com a roupa dela, que quando ela viu a Alane descascando a laranja foi quando ela teve a ideia. A Isabelle fala sobre a cultura dela. O Bin também comenta sobre o cenário do funk. A Pitel faz uma dança de São João. Então tem vários momentos aí. A Alane traz o carimbó também. Vários momentos. Matheus canta do Alegrete, né? Sobre a cidade dele. Sim. Também tem Cada discursos. um teve um negócio. Davi deu um discurso sobre o top 9. A Giovana também deu um discurso sobre o top 9. Então eles ficaram aí num momento de celebração. E aí depois disso, teve um outro momento ali da Pitel com o Lucas no gramado, onde eles começam a conversar sobre a procuração. Essa procuração que quem entra na casa tem que deixar pra alguém aqui fora. Sim. Porque é uma procuração relacionada aí a pessoa poder movimentar coisas, né? Que não podem ficar paradas. Conta de banco, enfim. Pra quem não sabe o que é procuração, é basicamente um documento, né? Um documento. Que ele pode ser simples ou pode ser muito elaborado, depende do nível do que você quer de depositar poder na mão de outra pessoa sobre coisas que envolvem o seu nome, né? Nela poder mexer na sua conta, bancária, assinar coisas por você. Enfim. E aí o Buda fala assim, o que a Camila fez, eu não faço ideia. Porque a Camila, que é a ex-esposa dele, que tá com a procuração. Aliás, essa é uma das confusões que tá dando aqui fora entre a família dele e a ex-esposa, Você acha que vai render isso? Já tá rendendo, já tá rendendo. Aí a Pitel fala assim, nossa, você entrega sua vida na mão de pessoa. Se ela não quiser mais, ela pode entregar sua vida na mão de outra pessoa? A procuração da procuração? Aí o Buda diz, não pode. Aí a Pitel tem que ficar com você até o final? Aí o Buda diz, no ruim, só não fazer nada, não mexer em nada. Então ele ainda tá nessa dúvida aí, se por um acaso, o que será que a Camila fez com a procuração que tá nas mãos dela? Tá encucado, né? Porque você já tá falando em procuração, não é? Exatamente. Então acontece o Sincerão. O Sincerão de hoje, a gente achou que ia ser todo mundo, não foi todo mundo. Não foi todo mundo, mas o bom que rendeu, teve discussão, teve gritaria, teve um dedo na cara do outro, teve quebra.
Teve não, O bom gente. que teve. Não teve. Mas fica aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Não vai embora não, que a gente vai falar o que aconteceu. Por favor, Por não favor. vai embora. Foram as 4 pessoas protagonistas, as 3 meninas que estão no paredão, mais a Giovana, que é a líder, foram as pessoas que foram pro lado de fora, enquanto lá dentro da casa, Bim, Matheus, Davi e Isabelle observavam ali pela televisão o que estava acontecendo. O Sincerão, basicamente, constava em você criticar uma pessoa, e para isso você tinha 90 segundos para criticar essa pessoa, sendo que se essa pessoa já fosse apontada alguma vez, ela não podia ser repetida por outra pessoa. Sim. Então, de alguma forma, quem começava tinha uma vantagem. Tinha. E defender a mesma coisa. Se tivesse escolhido, não podia repetir. Só que pra defender você tinha apenas 30 segundos. Isso. Era bem menor. Pra criticar era 90, pra defender é 30. Sim. É mais ou menos o que acontece na vida, né? Quando a gente vai criticar alguém, a gente gasta mais tempo. É. Não pode ser assim, hein, gente? É. Quando for elogiar, quando for defender, gasta o mesmo tempo Tenta de criticar. equiparar, Tenta é. equiparar, É. sabe por quê? Porque um elogio é muito importante na vida das pessoas. Sim. Não é verdade? É. Às muito vezes você importante. transforma um dia, uma semana, uma vida. Uma vida É, meu através amor. do elogio. É verdade. Tá vendo? Aí então o que acontece? Começa com a Alane. A Alane que é emparedada por ordem alfabética. Eu acho que tinha que ter sido um sorteio. Também Eu acho. Porque já que não Qual podia foi? repetir a pessoa. Ah, ordem alfabética. É, né? mas eu acho que isso acontece em todo o Sincerão, não é só nesse. Eu Não acho que tinha lembro. acontecer sorteio em todo o Sincerão. É. No Sincerão, às vezes o Tadeu começa pela pessoa, pelo líder, ou às vezes pela emparedada. Dessa vez ele resolveu escolher pelas emparedadas e foi por ordem alfabética. A Alane é a primeira pessoa e defende Beatriz, que é grande amiga dela no programa, tecendo muitos elogios, falando sobre a força dela, a garra dela, que ela é uma pessoa que não precisa passar por cima de ninguém. E depois ela vai criticar a Pitel. A Pitel, na crítica de Alane aí, pesa muito o fato, ela fala que elas conversaram hoje à tarde e tudo mais, mas ela começa a levar alguns pontos em relação a Pitel que ela não gosta muito, Eu né? tenho aqui, ó, um pedacinho. Pode ler? Por favor. Assim como foi fácil defender a Bia, é difícil criticar a Pitel, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Ela deu a entender que ela busca argumentos e ela usa palavras como ela segue escondendo um copo, ela segue errando, ela não tá perto de mim. Eu não acho certo dela querer aumentar uma situação. Ela acaba aumentando para tentar se salvar. Quem é você quando seu calo aperta? E aí a Alane até usa uma questão de bote, né? Uma boia. Ela usa como se fosse uma analogia que ela dá a entender que se a Pitel só tivesse uma boia, ela empurraria ela ao invés Sim. de tentar dividir. Uma coisa meio assim, Sim. sabe? Nesse sentido. Pra mim é mais da Alane tentando justificar as estalecadas que ela leva do que Sim, mesmo criticar a que Pitel. não tem justificativa. Você percebe que é um discurso meio que dentro disso. Lembra que a Alane, hoje mais cedo, falou, eu acho que a Pitel vai usar isso contra Sim. mim? Eu acho que ela já esperava que a Pitel falaria dela, e a Pitel não fala Não dela. falou. E eu vou te dizer que foi muito... Eu acho que a Pitel errou muito nesse sentido. Sim. Estando no paredão e não apontar ninguém do paredão, daqui a pouco a gente fala. Então eu acho que a Alane tenta antecipar isso. Sim. Entende? Acreditando que a Pitel já ia falar Sim, sobre isso nesse momento. Mas ao mesmo tempo falando de uma coisa que pra gente público não tem validade nenhuma. É aquilo que ela fala, ai gente, eu sei que eu errei, eu sei que eu erro, que não sei o que, mas continua errando. É, exatamente. Continua errando. E aí vem então a Beatriz. Beatriz que devolve, né, essa defesa pra Alane, também uma amiga dela. De alguma forma isso foi muito bom pras duas, né, as duas que estão no paredão. Ou o Brasil poder ouvir de uma outra boca uma defesa sobre você, né? Isso é muito importante nesse momento no jogo. Eu acho que que não modifica, muda nada, não né? modifica, mas ao mesmo tempo fala muito sobre as alianças que você faz durante o jogo. Por isso que é importante você estar em grupos, né? Aham. Não fugir de grupos, porque em algum momento você também vai precisar ser defendido por alguém, não só pelas suas próprias palavras, Sim. né? E nesse momento isso é muito importante. E aí ela critica então a Giovana. A Beatriz, ao criticar a Giovana, ela tece mais ou menos o mesmo discurso também, que ela se apega aí durante o programa sobre a questão do jeito dela de ser, né? O que ela fala sobre? Bom, Giovana, você me colocou no paredão 2 vezes seguidas. Tentou me desestabilizar, mas não vai conseguir. Pra mim, você é uma planta que o gnomo rega. Não quero resolver nada com você. Não tem posicionamento firme, repete diálogo de todo mundo, não vou deixar de ser quem eu sou, pra você se sentir confortável. E aí, então, a Beatriz, pra mim,
né? Na minha opinião, fala palavras muito legais. Tipo assim, ela usa o argumento que realmente a Giovanna repete muito o discurso dos outros. Ao mesmo tempo que ela também é uma Sim. planta que o gnomo rega. Mas não sai desse enredo de Não que sai. ela fala de novo da felicidade, Sim. de que eu sou assim, não vou mudar meu ela, jeito. e ela, em certo ponto, até faz a coisa meio com uma estrutura parecida com a da Alane. Sim. Que é tipo assim, eu sei que eu erro nisso, eu sei que eu erro naquilo, mas continuo errando. Sim, mas é Não meu é? jeito. Mas o meu jeito justifica tudo, sempre. E é meio aquela história, né, gente, assim, que as pessoas usam muito Gabriela, né? Eu nasci assim, Mas assim, a gente tá na vida pra se transformar. Eu não consigo entender essa contraditoriedade das pessoas. De estarem no programa e falar, nossa, eu entro aqui, eu sou transformado por aqui. E ao mesmo tempo não conseguir olhar pra algumas coisas, né? Eu acho que isso acontece muito também no Gnomo. São pessoas que têm muito pouco autocrítica, né? Você percebe lá dentro da casa o Gnomo apontando muito, o Gnomo, o grupo inteiro apontando muito pros fadas, coisas que você percebe que às vezes eles não fazem e gostariam de fazer, coisas que eles fazem e eles não enxergam. E eu acho que a Beatriz tem muito disso nesse ponto. E eu acho que a Giovanna, quando a Giovanna for apontar ela, a Giovanna aponta muito bem, porque a Giovanna, ela usa assim, Beatriz, você pode continuar sendo você, o problema não é ser você, é sobre quando isso interfere no coletivo, é sobre quando você passa do ponto, sabe? E o quanto é difícil pra pessoa reconhecer isso, né? Porque ela acha que ela tá não sendo ela, né? É uma coisa assim, ai, o público vai achar que não sou eu. E aí é isso, né? Sobre desejo, né? Quando a gente fala sobre desejo, nós seres humanos que somos seres desejantes, onde o desejo deseja desejar, se a gente por um acaso não também conseguir controlar os nossos desejos, nós vamos virar gente que só quer passar, invadir o espaço do outro pra poder realizar o que a gente pensa. Vai virar uma bagunça. E numa vida em coletivo ou num espaço coletivo, nem sempre o seu desejo tem que sobressair sobre alguma coisa do outro, né? Porque senão você pode acabar podando, invadindo o espaço do outro e tudo mais. A Pitel, então, vai defender e ela defende o Lucas. Eles que são muito próximos, aliás, com várias polêmicas envolvidas aí, né? Como a gente acabou de falar da procuração. Lucas, que tá sendo muito esperado aqui fora pra gente acompanhar o pós-BBB dele. A Pitel fala que eles são muito próximos, dão palavras de apoio. O Lucas fica bem compenetrado assistindo, não, eu vou te sério, falar, né? Isso daí não é uma imagem não, tá? Isso daí é um vídeo, porque ele ficou parado assim. Observando ele o ficou tempo todo. petrificado. Até quando ela elogiava ele não dava um sorriso, não dava nada. A preocupação tá ali na cara, ó. Na cara. E aí a Pitel, quando ela vai poder criticar, ela escolhe então o Davi. O argumento dela é que ela já falou da Beatriz e já falou da Alane anteriormente. Do Davi, não. Mas, Pitel, você está num paredão com Beatriz e Alane, que acabaram de... A Alane acabou de falar de você. Como você usa um ao vivo pra falar de alguém que nem tá no paredão? Eu acho que foi um tempo de tela desperdiçado. Mas, de qualquer forma, seria repetitivo. Seria repetitivo. Mas aí eu te falo. Por que ela não usa esse argumento? Eu vou botar a Alane aqui de uma forma que eu acho até repetitiva, porque eu tinha pra falar de outras pessoas, mas a Alane vem trazendo a mesma coisa sempre, o que faz com que eu seja repetitiva, porque eu preciso me defender de uma coisa que passa dos limites, que são as estalecadas que ela usa. Pronto, me chama aí, Boninho! Nessa reta de programa pra botar fogo. Porque assim, gente, o Davi não tava nem num paredão. Não tava. Se você quer que as pessoas tirem o seu voto pra votar em alguém, você tem que atacar essas pessoas. Mas você quer escutar a realidade? Não vai adiantar. Não. Mas ela não sabe disso. Outra realidade. Outra. Pitel já entregou os pontos, Entregou. Só tá fazendo hora extra. Ela Entregou. sabe que ela vai sair. Ela sabe. É capaz até dela já ter imprimido o discurso do Tadeu Mas aí saber aí eu vou te dizer uma coisa. Saia do programa dentro do jogo. Ou então aperte o botão. É o que eu penso. Não vai apertar o botão, você não vai perder as coisas da Electrolux. E o carrão que ela ganhou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tá dentro do jogo, mesmo que você saiba que você perdeu, então se você acha que você já perdeu, bota fogo no parquinho. Caramba, gente, um jogo igual o programa foi hoje, um programa aí, nada contra a confraternização das pessoas, nada contra um dia de BBB 19 dentro do BBB 24. BBB 19 não, BBB 21. O do 22, que é o do Thiago Abravanel dentro do BBB... Nada contra, tá tudo certo. Faz até bem pro emocional deles terem essa troca, essa convivência, poder celebrar. Tá tudo certo. Mas eu penso assim, se eu tivesse num paredão, que tivesse todo mundo do meu grupo saindo, e eu falasse assim, eu tô com duas amigas,
a chance de eu sair é enorme. Eu ia fazer minha última cartada. Sim. Ia lá pra fora, fazer igual a Beatriz faz todo dia que ela conversa com o Brasil. Ia lá pra fora, sentar na grama e falar: gente, o que eu vou fazer agora não é quem eu sou. Mas eu vou fazer o possível pra vocês verem que se eu ficar aqui, eu quero ficar aqui. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Entendeu? É o que eu penso. Vai lá e discute com alguém. Vai lá e fala: ó, gente, bate no quarto fada, toque, toque, toque. Eu tô entrando aqui, agora eu vou falar na cara de cada um de vocês o que eu penso. A gente faz alguma coisa, entendeu? É tipo, já que eu vou sair, eu vou sair... Eu vou sair tentando ficar e não sair entregando os pontos. E aí a Pitel, então, utiliza como argumento a conversa que ela teve com o Davi na piscina, que foi o que a gente disse agora há pouco. Ela fala um pouco sobre ele ser contraditório e tudo mais. O que ela diz aí sobre o Davi? Acha aí pra gente. O Davi, pra mim, se mostrou hoje contraditório. Um dos grandes posicionamentos dele na casa é ele falar que ele se posiciona, que ele não guarda nada pra usar no Sincerão. 3 dias atrás, ele falou com a Fernanda que tava guardando uma coisa pra usar com ela. Logo ele, que participou das confusões todas dessa casa sem ponderar. Por isso, eu achei ele contraditório e ele tá aqui. E aí ela usa argumentos que dentro da visão dela fazem muito sentido. Sim. Mas eu não acho que seja o momento, sabe? Eu acho que ela pecou nesse sentido aí. E eu acho até que poderia ser melhor, porque eu acho... É aquilo, quando a Pitel tá fora do ao vivo, quando ela tá lá conversando com os gnomos, tava conversando com os gnomos ao longo do programa, você via que ela falava umas coisas tipo assim: cara, menina, você tinha que falar isso no ao vivo. Mas é porque ela tem muito tônus dentro do quarto. E esse é o grande problema dos gnomos. Sim! Que é aquela coisa quando o Tadeu falou, leão dentro do quarto. Sim! Rugem, 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 quando vão pra fora, é isso vira que eu tenho pra falar, não sei o quê. Ali vira uma coisa que parece, gente, essa menina tá precisando de um inhame. Um biotônico, voador com ovo de pata. Não é? Já falei, eu tomei na minha infância, minha mãe já me deu. Então é a vez de Giovana. Giovana que defende aí o Bin. E é interessante porque, de alguma forma, né, a gente vê as duplas aí dentro do programa. E aí, sabe o que eu fico pensando? Quando acaba tudo, o Tadeu fala assim: só não foram citados nem pra defender nem pra criticar Matheus e Isabelle. E é interessante pensar, temos 9 pessoas. É claro que a Pitel vai sair, e a gente sabe que os gnomos vão sair e tal. Mas pra quem tá lá dentro, a gente tem Pitel e Lucas como uma dupla. Giovana e Bin como uma dupla. Alane e Beatriz como uma dupla. Isabelle e Davi como uma dupla. O Matheus não tem dupla. Não tem. Eu fico imaginando o quanto isso não bate na cabeça dele. Porque a gente vê aí, ó, Pitel defendendo o Lucas, a Giovana defendendo o Bin, a Alane defendendo Beatriz, Beatriz defendendo a Alane. Se o Davi tivesse ali, ele defenderia Isabelle, Isabelle defenderia Davi e Matheus. Entende? Nessa hora, talvez aperte na cabeça da pessoa ela pensando sobre isso. Lembrando que lá dentro eles não sabem como é a visão do público aqui de fora, né? Será que ele parou pra pensar nisso? Será? Não sei, mas Quer abrir o áudio pra falar com ele? Você quer abrir o áudio? Não, né? Não abre, não. Não. O Tadeu falou. Tá bom. Porque se você falar, às vezes até... Não, bobo. Eu posso interferir muito no jogo. Começar a dar brigalhada ali do nada. Não faz isso não. Não. Então a Giovana defende o Bin aí, fala que ele tem posicionamentos que ela não concorda e tudo mais, mas que é uma pessoa boa, que ajuda muito ela no jogo e na convivência, que nos momentos que ela, inclusive, não podia participar de alguma ação, ele sempre trazia a camisa pra ela se sentir parte da ação e tal. E na hora de criticar, ela devolve pra Bia. Bia que criticou ela, então ela critica a Bia falando o seguinte: bom, Beatriz, eu nunca tive nada contra você, particularmente. A partir do momento que eu não sou a pessoa que vou procurar uma briga, uma câmera, fazer de tudo pra chamar atenção, e por isso você me acha planta. Eu sei do meu jogo, sei do que eu faço aqui dentro. Acho que você quer tomar o espaço das pessoas, quer ficar na frente do palco. Eu acho isso errado, não consigo compactuar com isso. Então ela meio que fala sobre isso que a gente comentou anteriormente, né? Da Beatriz acabar invadindo um pouco o espaço do outro. E aí a Beatriz ficou interrompendo ela durante isso, só que o Tadeu pelo menos falou, né? E aí, mais uma vez, regra. Quem tá ali na frente é quem pode falar. Aí a Giovana fica falando e a Beatriz lá. E o Tadeu. Aí
para Beatriz. Sabe? Sim. Cadê a punição? Se Cadê não a pode punição? falar quando a outra pessoa tá dizendo, Pois entende? é. É Pois por aí. é. Aí o que que acontece? O Tadeu pede a Giovana pra fazer um sorteio. A Giovana sorteia o nome do Lucas. E o Lucas, então, pode ir participar da dinâmica do Sincerão lá fora. Sim. Ele vai, defende a Pitel, dá aí alguns argumentos parecidos com o que ela deu. Que ela é uma mulher incrível, que ele teve um prazer enorme em conhecer, que o Brasil também deve estar aprendendo muito com ela e tudo mais. E depois ele vai criticar a Alane. Uma coisa que eu acho que a Pitel deveria ter feito é o Lucas que faz. Faz assim, de uma forma bem branda, Sim. bem harmoniosa, tanto que deixa aí 40 segundos soltos, que poderiam Sim. falar, ele simplesmente fala, não, Joga tá, no lixo. joga não no quero, lixo, não 40 quero. segundos no ao vivo. Sim. Fica o tempo inteiro, da semana inteira falando, no ao vivo, no Eu vou Sincerão, estralar. eu vou estralar. Eu vou estralar. No ao vivo que eu vou falar. O programa fica morno a semana inteira, a gente esperando o tal do ao vivo, aí eles deixam 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos no horário nobre da Globo. 40 segundos. O Brasil inteiro te escutando. Olha, eu vou nem te falar nada. Bia. Olha. Aí ele fala assim da Alane. Quando eu coloco você pra criticar, é porque a gente vê que você consegue ver você segurar a onda. Você ficou 3 semanas sem tomar punições. Parece pra mim, por mais que você fala que se importa, parece que você não se importa. Continua levando punição. Soa como uma falta de interesse em fazer isso. E aí o que ele pontua é muito importante, porque teve um determinado momento do programa que de tanto a Alane levar a punição e as pessoas conversarem com ela, ela ficou 3 semanas sem levar a punição. Tá vendo? Então assim, isso mostra que realmente é a pessoa que deixa as coisas Sim, acontecerem. é. E não se preocupa, me desculpa, e não se Não, preocupa. desculpa, não. Não. Para, eu vou te estralar no ao vivo, hein? Vai me Então, estrelar. parece que a pessoa não se preocupa com o programa, não se preocupa com, sabe, assim, não entende que tudo ali faz parte. Como aconteceu muito de interferência, da produção passar a mão sim na cabeça Sim. de algumas pessoas lá dentro sobre não punir de determinadas formas mais severas ou na hora que tinha que punir, acaba que essas pessoas, e falando agora sobre a Alane principalmente, é uma pessoa que não vê isso como uma questão. Não, Porque realmente ela vai ao paredão e ela volta, mostrando que o público não leva isso em consideração, que é um grande Sim. medo dela, né? Então ela pensa, ah, tá tudo certo. Então, por lá dentro, é melhor arriscar levar a punição, porque às vezes é uma punição sobre tirar uma foto sem microfone. Às vezes a punição acontece por causa disso. É. De tipo, não querer que no microfone, na foto apareça o microfone. Sim. Sabe? Então você não consegue entender, assim, qual que é o motivo da real situação. A única coisa que eu falo é o seguinte. Abrir essa inscrição do BBB 25, que vai ser de dupla. Se eu tiver num dia virado no girar igual eu tô hoje, porque quando a minha rinite ataca, só quem é Ninguém rinite segura, sabe. é. A rinite ataca, você fica assim, você já começa a ficar Dá um estressado. incômodo, né? Aí você vê um sincerão desse, num final de programa, faltando 15 dias. As pessoas parecem que estão vendo o prêmio ali na porta. E são poucas pessoas que estão querendo realmente fazer o prêmio. Olha, Dá aí eu me vontade. inscrevo, Dá entendeu? vontade. Aí nessa hora, então se vocês Dá quiserem ver vontade. eu e Voz do Além lá no BBB 25, torçam Vou pro no dia que macetar. abrir a inscrição eu esteja com rinite. Porque é a única chance de eu me inscrever. É Não é isso, Voz do Além? É. Acaba o programa, a Lani já vai ali conversar com o Buda. Não, eu entendo. Não sei o quê. Pitel já vai conversar com o Davi. Eu tinha que falar que era você. Então não vai. Provavelmente não vai ter intriga. Provavelmente vão fazer uma rodinha no final da noite. Provavelmente vão ficar não vai cantando. ter nada, então É. a gente... Vamos esperar, a gente vai ver o que acontece na madrugada. Deixa aí a sua opinião, sempre com muito respeito. A gente tá aqui também pra trazer entretenimento, um pouco de leveza, nos dias mais pesados dentro do programa. E nos dias mais tranquilos também, também, pra gente rir um pouco. E a gente volta o quê, Voz da A Além? qualquer momento, meu amor. Um beijo.